nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, estamos falando sobre o batismo de Jesus. A vida pública de Jesus teve início com seu batismo por João no Rio Jordão. O batismo de Jesus é a aceitação da sua missão de servo sofredor. Ele se deixa contar entre os pecadores. Com seu batismo por João, ele antecipa o batismo de sangue que ele deve sofrer na Sexta-feira Santa. Aceita por amor esse batismo de morte para a remissão dos nossos pecados. Vimos também que no batismo temos a manifestação da voz do Pai, esse é meu Filho muito amado, em quem coloco toda a minha afeição, e temos a manifestação do Espírito Santo que desce sobre Jesus sob a forma de pomba. E chegamos ao parágrafo 537. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa em seu batismo a sua morte e a sua ressurreição. O cristão deve entrar nesse mistério de rebaixamento humilde e de arrependimento, descer a água com Jesus para subir novamente com ele, renascer da água e do Espírito para se tornar no Filho, Filho bem-amado do Pai e viver uma vida nova. Então vejam, meus queridos, como já tivemos a oportunidade de dizer, baptizem quer dizer mergulhar. Nós somos mergulhados na graça de Deus. Quando se faz o batismo por imersão, essa imagem fica até mais clara, porque realmente você desce as águas, desce lá na piscina, no tanque e baixa as águas, né? E ao surgir, você tem esse simbolismo. Aquele que desce as águas, ele se configura ao Cristo que desce a sepultura. E quando a pessoa sai das águas, ela representa o Cristo que sai da sepultura também. Embora nós possamos, a igreja sempre admitiu também a forma de batismo apenas jogando a água na cabeça da pessoa, porque o que está em jogo não é a quantidade de água, mas sim esse simbolismo que o batismo quer significar. O cristão, ao ser batizado, ele é sacramentalmente assimilado a Jesus. Então o cristão é chamado a se comportar como o próprio Jesus, que ao ser batizado aceita essa sua missão de redentor, aceita ser contado entre os pecadores, antecipa e acolhe o batismo de sangue, a sua morte e ressurreição que ele deveria experimentar no final da sua vida. O cristão, então, deve entrar nesse mistério de rebaixamento, um rebaixamento humilde, também de arrependimento, estou falando aqui sobretudo no caso do batismo de adultos, descer a água com Jesus para se tornar no Filho um Filho bem-amado, e subir novamente com ele, renascer da água e do Espírito. Acho que todo mundo deve ter presente o diálogo de Jesus com Nicodemos, que queria saber de que maneira é possível nascer de novo, né? Alguns espíritas tentaram ver nesse diálogo como se Jesus quisesse ali significar a reencarnação. Não, nascer de novo, nascer do alto, significa nascer das águas, nascer do Espírito Santo. Então é renascer, estando vivo, renascer para o alto, e assim se tornar filho no Filho, e começar uma vida nova. E aí o nosso catecismo traz duas citações de dois santos padres, que é bom sempre a gente ir conhecendo, né? O primeiro, São Gregório Nazianzeno, que diz o seguinte: pelo batismo nos sepultemos com Cristo, para ressuscitar com Ele. Desçamos com Ele, para sermos elevados com Ele. Subamos novamente com Ele, para sermos glorificados com Ele.
Então vejam, meus queridos, aqui está muito clara a dimensão pascal do batismo. Por isso que a ocasião mais adequada para o batismo de adultos é na vigília pascal, na noite da Páscoa. Aí sim se faz a iniciação, se completa a iniciação cristã de uma maneira muito significativa, também simbolicamente, né? Porque o batismo e todos os sacramentos, a liturgia é sempre assim, né? Ela é uma inserção, cada sacramento a seu modo, no mistério pascal de Cristo. A outra citação é de Santo Hilário de Poitiers. Santo Hilário vai dizer o seguinte, comentando o Evangelho de Mateus. Tudo o que aconteceu com Cristo nos dá a conhecer que, depois da imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós do alto do céu e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Ou seja, o que aconteceu com Jesus no batismo acontece também conosco. Ao mergulharmos nas águas, nós prefiguramos, ou melhor, somos configurados ao Cristo, também no seu batismo de sangue, no seu batismo de paixão, morte e na sua ressurreição. Nós somos imersos nas águas, plenificados com o Espírito Santo, de tal maneira que o Espírito Santo vindo sobre nós vai dar testemunho ao nosso espírito de que nós somos filhos e que podemos chamar o nosso bom Deus de Abá, papai, como dirá São Paulo na carta aos Romanos, e também nós somos acolhidos pela voz do Pai. Este é meu filho muito amado, nós nos tornamos então filhos no Filho. E assim nós terminamos as reflexões que o Catecismo nos apresenta sobre o batismo de Jesus. Agora, o Catecismo começa a refletir sobre mais um mistério da vida de Jesus, que é o mistério das tentações. Estamos no parágrafo 538. Os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, imediatamente após o seu batismo por João. Marcos 1:12 diz, levado pelo Espírito ao deserto. Jesus ali fica 40 dias jejuando, vive com os animais selvagens e os anjos o servem. Marcos 1:13. No final dessa permanência, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar a sua atitude filial para com Deus. Jesus rechaça esses ataques, que de certa maneira recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto. O diabo se afasta dele até o tempo oportuno. Lucas 4:13. Então vejam, aqui nós temos muita coisa ainda que precisa ser comentada. De fato, depois do seu batismo, Jesus passa por uma quarentena, digamos. Jesus se retira, conduzido pelo Espírito, se retira ao deserto, e ali ele passa um tempo de solidão. O deserto, ele tem múltiplos significados na Bíblia. Ele pode significar o lugar da morte, da sede, da seca, dos escorpiões, das cobras venenosas, mas é também o lugar do primeiro amor, é o lugar onde Israel aprendeu a conviver com o seu Senhor, aprendeu a ser o povo da aliança. Jesus vai ao deserto, lugar de encontro com Deus, de estar a sós com o Pai, lugar também da provação, lugar também da fome, da necessidade dos animais, dos escorpiões, lugar em que ele foi tentado para nos mostrar que é possível superar a tentação. Então, que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.